Seja bem-vindo ao canal Pedro Pregador. Hoje trago o tema que está focado em como identificar o falso profeta. Aqui a Bíblia traz 5 sinais que podemos identificar se sou falso profeta, se você é falso profeta ou se conheces algum falso profeta. Assim a Bíblia nos remete a estes 5 sinais. Hoje vou te ensinar, hoje vamos aprender como identificar esses 5 falsos profetas. Porque a Bíblia em Mateus assim trata deste tema. Porque Mateus 24:11 diz que surgirão os falsos profetas, até que enganarão a mim e a ti. Agora, esses falsos profetas temos que aprender porque a Bíblia já os retrata que existirão. Porque a Bíblia já retrata que temos que fugir deles, porque eles vêm como lobos devoradores, mas revestindo assim de ovelhas, para que nós não consigamos identificar logo de primeira. Então, para não termos este problema de identificar eles, vamos aqui aprender. Subscreva no canal no Pedro Pregador, para que assim juntos possamos aprender e caminhar. Agora, o primeiro sinal é em Mateus 7:16, que diz o seguinte: porque seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O que significa? Isto significa que, olha, vamos conhecer eles através do fruto da vida. Que fruto da vida? Nós observamos que todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que é cristão, todo aquele que serve a Deus, é todo aquele que assim tem que produzir frutos. Este fruto do arrependimento, ele aqui traz à tona a todo olho humano de que de facto eu sou cristão, de que de facto você é cristão. Agora, se eu prego, ou se eu falo, ou se eu ensino a palavra de Deus, eu tenho que viver esta mesma palavra. Se eu, como Pedro Pregador, dizer que beber é pecado, eu não tenho que beber, não tenho que ser encontrado com uma tequila na mão a beber. Mesmo que esta questão divida opiniões, mesmo que esta afirmação, mesmo que este ensinamento divida opinião, eu não posso dizer algo e viver outra coisa. Logo, este é o primeiro sinal. Agora, vamos para o segundo sinal. O segundo sinal fala da fidelidade nas Escrituras. Porque o apóstolo Paulo, ele em Gálatas, fala que todos nós temos que ser fiel ao Evangelho de Cristo. Porque se no momento em que não ensinamos o Evangelho de Cristo, logo aqui estamos a se deparar ensinando outro Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo visa assim mostrar a morte, a ressurreição de Cristo. Porque se o Evangelho não mostra ou não ensina que Cristo é a palavra de Deus, que Cristo é o Evangelho, que Cristo morreu na cruz de Calvário, Cristo ressuscitou no 3º dia e que por meio dele temos a salvação, de facto esse Evangelho não é bíblico ou não é de Deus. Assim podemos abrir em Gálatas para poder ler o que a palavra de Deus diz, porque é isso que nós ensinamos, que a palavra tem que estar aberta para que haja assim a salvação. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Porque o apóstolo Paulo já havia ensinado que Cristo é o Redentor, que Cristo é o Salvador. Mas nós encontramos várias denominações, nós encontramos várias igrejas que ensinam outras coisas, outros dogmas. Agora, o evangelho também que vem agora é da prosperidade. O evangelho da prosperidade, ela não é o evangelho de Cristo. Porque Cristo assim ensinou que se alguém quer seguir ele, deve negar a si mesmo,
deve negar o mundo. E assim vai ser perseguido. E assim sendo perseguido, passaremos por certas aflições. E temos que ficar assim atentos, porque o Senhor já venceu. Então, logo, o terceiro ponto aqui aponta para o foco do Evangelho. Está no 1 Coríntios, assim, 2:4, em que o foco do Evangelho realmente tem que ser Cristo. Se não ser Cristo, são cantigas. Se não ser Cristo, não é o Evangelho. Se não ser Cristo, não é a mensagem. Porque a mensagem principal somente tem que ser Cristo. E nada mais. Podemos assim ler Coríntios. Diz o seguinte, 2:4, 1 Coríntios. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Porque existem vários agora que centram em certas dogmas que, de facto, apontam realmente o ensinamento em uma pessoa que foi histórica. Muitos agora já não pregam a palavra porque pregam aqui uma pessoa histórica. Já não pregam a palavra porque pregam a reforma. Já não pregam a palavra porque assim querem discutir aqui as dogmas. De facto, aquele está certo, aquele está errado, eu é que estou certo. De facto, este é o foco do Evangelho de Cristo. Será que Cristo morreu assim na cruz de Calvário para pessoas discutirem dogmas, para pessoas discutirem assim se sou calvinista, para poder discutir assim sou arminiano, para poder assim discutir se sou presbiteriano, se sou batista, para poder assim discutir se sou católico? Não. Cristo não morreu na cruz de Calvário para poder discutir isso. Mas Cristo, o foco do Evangelho é Jesus Cristo, morto, ressurreto, assim, para poder salvar a humanidade e tirar do pecado ao arrependimento genuíno que faz assim o elo, que faz a comunhão com Deus. Este é o foco do Evangelho. Não se sou calvinista, não se sou presbiteriano, não se eu sei mais ou você sabe menos. O quarto sinal, que é a ganância oculta. De facto, aqui podemos observar que o falso profeta também tinha uma ganância oculta. Em que esta ganância oculta é o principal foco dele. Porque segundo de Pedro 2:3, assim nos ensina. Podemos assim abrir a palavra de Deus para que não possamos entrar em contradição, não é? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Assim quer dizer que todo aquele profeta, todo aquele que ensina a palavra de Deus, não pode assim fazer uma exploração financeira. Porque trazem uma exploração financeira por detrás de promessas. Olha, eu vou te abençoar. Deus vai te abençoar. Deposita aqui 500 mil. Deposita aqui um carro. Deposita aqui aquilo. Epa, são óleos de oliveiras. São lenços abençoados. Isso tudo é heresia, amado irmão. Porque a palavra de Deus diz que, olha, o apóstolo Pedro aqui, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas sobre. Então, cuidado. Porque também esse é outro sinal que é falso. Logo saberemos que este irmão ou este pastor é falso. Cuidado com isso. Assim temos o quinto ponto, que é o quinto sinal, que está em Apocalipse 2:21. Negação do arrependimento. Amados irmãos, a palavra de Deus aponta para o pecado. A palavra de Deus aponta para o arrependimento. Assim, o profeta, ou o pastor, ou o reverendo que não ensina a palavra de Deus, que não aponta o pecado para o arrependimento, significa que está a pregar uma outra coisa. Podemos aqui observar. Porque muitos assim falam de bênçãos espirituais, falam de bênção, mas eles de facto o que eles fazem é ignorar a necessidade do arrependimento, ignorar o abandono do pecado. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 2:21.
E dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação e não se arrependeu. Por quê? Porque quando negamos a Deus que nós devemos orar e adoração, louvor, e adoramos ao diabo, estamos a contrariar, estamos a trair, estamos a deixar o verdadeiro Deus para servir o Deus deste século. O Deus que não é onisciente, o Deus que não é onipotente, porque o nosso Deus é onipotente, é soberano, é tudo. Então, temos aqui estes 5 sinais. O primeiro sinal aqui, que é o fruto da vida. Com os seus frutos os conhecereis. Vamos conhecer quando vermos os seus frutos, a maneira como vivem. Do jeito que eles pregam é o que vive. Este é o primeiro sinal. O segundo é fidelidade nas Escrituras. Se somos fiéis nas Escrituras ou não. Se pregamos outro evangelho a não ser de Cristo. Porque tem muitos aí ensinamentos que não vou citar aqui. E o outro é o foco do evangelho. O foco do evangelho tem que ser Cristo. Não pode ser uma outra pessoa. E também temos aqui ganância oculta. Todo aquele profeta que é ganancioso, todo aquele profeta que vende assim o evangelho, ele também é ganancioso. Também podemos observar aqui a negação do arrependimento. Esse evangelho, de facto, não prega o arrependimento. Prega coisas bonitas, prega o amor em si, sutil, mas não pega o verdadeiro, que aponta o pecado. Então, estes sinais são de falsos profetas. Então, o conselho que fica, a advertência, a reflexão que fica é: leia a palavra de Deus. Detecte, examine se estás na palavra, se a outra pessoa está na palavra ou não. Porque senão assim vamos ouvir e escutar coisas que não vão realmente acrescentar a nossa fé. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado. Subscreva no canal para que assim essa mensagem também chegue aos outros. Compartilhe para o teu irmão, o teu vizinho, teu esposo, tua esposa, para que assim conheça esses sinais dos falsos profetas. Muito obrigado.